Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Glória Podcast. Ô, Glória. Estamos aqui de novo com meu amigo João Pedro. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E tá feliz hoje, João? Dá um sorriso de verdade. Não sei, verdadeiro. E aí, Ninja, tudo bem, Ninja? Não, Ninja. Tudo bem. Nosso cameraman. Ninja, que é o nosso cameraman. Tudo que der errado, a culpa é dele. Exatamente. Aqui, inclusive o som. Tudo. Fala um pouquinho dos nossos patrocinadores, João. Inova Cartões, tudo em instalações elétricas. Nossa, o patrocinador lá de trás. Tudo em gráfico, adesivo, banner, flyers. Fugiu, cartão. Cartão de visita. Como é que nós fizemos esse dia atrás? Que é novo que não tinha feito? Panfleto. O quê? Panfleto não tinha feito, né? Caneca, se você quiser também, dá pra gente fazer. Adesivo de geladeira. Logo, você que não tem a sua marca ainda aí, ó, você que tem o nome da sua empresa, mas ainda não tem a sua marca. Você que mexe com instalação, com coisa de antiguidade, quiser fazer um cartãozinho com nós. E também a gente queria falar aqui da Baliego não, da Pizzaria Belé. Coloca aquela flechinha. Ah não, você nem vai editar, né? Não, então, você que gosta de uma boa pizza, aqui em Bernardino tem a Pizzaria Beleza. A melhor pizza da cidade aí, a pizza leve, qualidade. Tudo é a melhor, não tem como, em questão de qualidade, a Pizzaria Beleza ela leva de longe. Você que quer renovar sua carteira, não, renovar seu documento por placa no seu carro, fazer um seguro, eles, despachante domiciano. Não é domiciliano. Nossa, eu errei. Eu perdi, eu errei. Enfim, não, mas é isso aí. Olá, Pastor Maurício. Teve aqui, que você não viu a gravação dele, tá aí embaixo aí. Pode procurar no Glória Podcast. O vídeo dele no Reels lá bombou. 4 mil e pouco. 4 mil e meio. Pastor Maurício Toledo. Tá bom hoje. E é isso, gente. O Pastor Maurício Toledo ele tem um despachante. Então você que precisa fazer o documento do seu carro aí, que nem eu, por exemplo, fui lá pagar o IPVA, parcelei lá em todas as vezes que deu lá. Você quer ver um despacho com isso? Repreendido, misericórdia. Não aguentei ver, não mentira. Então também. Não, RR primeiro. Falando em RR. Daqui a pouco não o RR, Reginaldo Redondo, RR Informática, você que precisa fazer manutenção do seu computador, formatação, mexer na hardware, fazer de tudo. Tudo que você quer fazer um computador gamer com ele mesmo? É isso aí. Ele tem a loja dele tem bastante coisinhas legais lá e ele monta um PC top. Inclusive tudo que a gente tem aqui é ele que cuida pra gente. Falando nisso, o computador da Thaís deu problema, ele vai ter que cuidar também. Isso aqui pensa. Então é isso, gente. RR Informática, você que precisa de qualquer coisa, vai lá e conversa com o Reginaldo Redondo. Inclusive, todos esses nossos patrocinadores que a gente tá falando, tem mais a Edith Cabeleireira. Fala dela primeiro. Edith Cabeleireira, você mulher quer ficar linda, esbelta, maravilhosa para seu marido, namorado e alguém mais. Conta com ela na rua, não sei o rua lá. Na Rua do Solé descendo tem a Edith Cabeleireira ali. E ela é mais de 30 anos de experiência. Então manicure, pedicure. Manicure, pedicure, depilação, tudo que você precisar ali, ela faz. Então você, mulher que tá com a autoestima meio baixa, vai lá, vai dar um trato com o marido. Dá um prejuízo pro marido também, porque esse negócio não é barato. Mas ele vai ficar feliz. E todos esses patrocinadores que a gente tá falando aqui, eles vão estar aqui na edição do vídeo, aqui embaixo, como é o nome? Descrição. Na descrição do vídeo. Então você clica lá e você vai conhecer todos eles, você vai lá e compra lá. Fala que você viu aqui no podcast do Glória e que você quer desconto e que eles vão dar pra você desconto lá. Chega no Armando lá e fala assim, dá uma pizza de graça porque você ouviu lá. Quem sabe? No máximo, Deus tocar no coração dele. Mas é isso aí, gente. A gente tá hoje aqui com quem? Com ele veio de fora, hein? Pregador de fora, hein? Esse é de fora. Esse é de fora. O nome dele é profético, sabia? Por quê? Porque o nome dele original quer dizer New Town, nova cidade. Ele veio de outra cidade pra cá. Olha, rapaz. É profético isso. Eu sabia disso. Olha, isso é cultura. Então, que agora ele baixou uma Bíblia lá que tá... Strong. Tem hebraico. Eu mostrei pro Florão. Eu mostrei pra ele assim, sabe que eu não tô vendo nada, hein? Tadinho. Mas é isso aí, gente. Tamo com ele. A gente tá aqui hoje com o nosso amigo Pastor Newton. Seja muito bem-vindo, pastor. Tem um nome, amém. Eu quero agradecer ao Rômulo, ao João pelo convite. Enfim, conseguiu lugar na agenda, né? Tô brincando. Não, porque já me convidaram há tempo atrás, né? Vocês me convidaram, mas devido ao trabalho, muito trabalho, acabei não dando para eu estar aqui antes, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade aqui. Mas é benção.
E é isso, estamos felizes que o senhor está aqui e hoje a gente vai querer saber um pouquinho mais da história do senhor, porque o João é mais curioso, já sabe algumas coisas, mas eu não sei muito assim da história do senhor, então eu queria que o senhor conversasse. O João falou que já sabe tudo da minha vida. Então, é bom que ele puxa o assunto também, né? Quando o Kaká veio aqui, ele ficou de calça curta, hein? Porque ele conta muitas histórias da vida dele e aí ele morreu o assunto, não morreu o assunto. Que a hora que ia morrer o assunto, o João já viu. História lá. Aquela história. Conta nós, né? Tudo. Mas é isso aí, pastor. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho por que o senhor veio embora. Não, antes de tudo, eu queria que o senhor falasse de quando o senhor era criança, jovem, como foi sua conversão, sua família, tem alguma coisa. Eu queria que você contasse a vida do senhor para nós aqui. Amém. Não, da minha infância, eu costumo lembrar muito a época da minha infância, dos 10, 12, 13, 14, 15 anos. Nasci aqui em Borebi, mas fui com 6 meses para São Bernardo. Vivi a minha vida toda praticamente lá em São Bernardo, né? E essa fase da minha vida, dos 10 aos 15, 16 anos, é a fase que eu mais lembro, que eu mais gosto de lembrar. Não sei por que isso. Isso foi em Borebi? Não, em São Bernardo. Eu fui com 6 meses, quando minha mãe, eles mudaram para São Bernardo, eu fui com 6 meses. Então praticamente eu cresci em São Bernardo, né? Praticamente cresci e me criei em São Bernardo, né? Mas a fase mais gostosa da minha vida que eu lembro é essa fase dos 12, 13, 14, 15 anos. Que é aquela época que você... Hoje não tem mais isso, né? De você brincar na rua, dava 6 horas da tarde, todo mundo se juntava, os amigos, os vizinhos, brincavam na rua, jogar bola, jogar queimada, brincar de polícia e ladrão. É essa fase, achei que é a fase que eu mais lembro, que eu gosto mais assim, de lembrar, é essa fase. Mas assim, minha família que eu conheço, minha mãe já era evangélica há muito tempo, minha irmã, começou com a minha irmã mais velha, e aí minha mãe também já se converteu. Eu lembro muito bem nessa fase que eu tinha, aí eu já estava com uns 17 para 18 anos, eu lembro que minha mãe, não, 18 anos, acho que 18 anos, eu levava sempre, minha mãe pedia para eu levar ela na igreja. Tanto é que eu levava na igreja, ela ia buscar, mas eu não frequentava a igreja. Então, dava oferta, mãe, leva essa oferta para mim, porque eu via na minha mãe a prosperidade que Deus fazia na vida dela. Eu aprendi isso com ela, então eu já dava oferta para ela, mãe, leva esse dinheiro para mim lá na igreja. Minha mãe levava e tal. E eu achava muito legal isso, gostava, sabe? Mas eu não conhecia como Jó, né? Conhecia de Deus só de ouvir falar, não de andar com ele, né? Porque eu ia nas igrejas, quando eu até viajava para o interior, na casa da minha irmã lá, e todos eles evangélicos hoje, praticamente, da minha família são 5 homens e 3 mulheres. Só tem, se não me engano, uma que não aceitou Jesus, mas não está assim, não vai na igreja, mas eu creio que Deus tem um plano na vida dela também. Mas todos evangélicos, mas eu ia na igreja, quando eu ia para o interior eu ia na igreja e sempre nos cultos tem aquele apelo, sabe? Você faz apelo, quer aceitar Jesus, a minha irmã me cutucava, falava, levanta a mão. E eu nunca falava, não, ainda não é hora, não é hora. Sempre falando assim. Mas a minha conversão foi assim, algo que Deus, eu falo que Deus preparou isso na minha vida. Deus já tinha um plano na minha vida e Deus preparou. Ele me preparou de uma maneira que eu fui entender depois como que foi a minha conversão. Como eu falei para vocês, assim, antes de começar, que eu mexi com estofados. Aí tive um convite de mudar para São José do Rio Preto para montar uma pista de patinação lá. Aí foi eu, um chileno e uma americana para montar essa pista de patinação. Montamos a pista de patinação lá. Você já patinava já na época? Já patinava já, na fase de 82, que eu sei que aqui... Né? Eu lembro. 11 anos. Eu lembro. Então, eu já patinava, né, nessa época, foi a primeira fase que eu peguei de patinação. Aí depois essa outra fase foi de 91, 92, 93, foi quando eu mudei para lá em 93. E montamos esse rink de patinação, um lugar muito grande. Mas aí as coisas não andavam, ficamos lá um ano e quase para fechar. Porque a cidade difícil e o negócio não andava, o lugar era grande. Era um salão de 1.200 metros quadrados, tinha pista de patinação, tinha fliperama, tinha sorveteria, tinha lanchonete, era um lugar muito gostoso. Mas as coisas não andavam, não ia, vou fechar, minha irmã falava, não, espera. Qual é o nome da cidade? São José do Rio Preto. É grande lá, né? É grande. Mesmo assim. Então. Aí foi quando nós começamos só para assim, contar um pouco da história. Nós começamos a patinar na rua lá. E nesse negócio de patinar na rua, veio um jornal e fez uma matéria com a gente de, vamos dizer assim, um pedaço de uma página, vai? 10 por 10.
um jornal, vamos supor, o terceiro jornal da cidade, por exemplo. Aí veio o segundo que, deixa eu fazer uma matéria, já fez uma matéria maior. Aí veio o melhor jornal da cidade, fez quase uma matéria de uma página inteira. Aí o negócio explodiu. Tanto é que foi num domingo que eu fui almoçar fora, quando eu voltei a abrir as 2 horas, né? Eu vi que a fila estava dando volta no quarteirão. Nossa. Aquele dia explodiu o negócio. Explodiu de uma certa maneira que, olha, vou te falar, foi coisa... E aí foi quando eu comecei a conhecer Deus, através de um amigo meu, que ele começou a me levar numa igreja lá, até Projeto Vida chamava a igreja, eu lembro até hoje, do pastor Marcos. E eu comecei a frequentar a igreja lá, e eu comecei a ver alguns pastores que começaram a ir na igreja, e eu vi que Deus usava ele muito, assim, sabe? Usava muito mesmo, dom de revelação, e todos os dons, assim. E eu fiquei impactado com isso. Com como que Deus usava a vida deles, né? Eu fiquei impactado. E certa vez esse amigo meu tinha que ir para São Paulo, e ele falou assim, você não quer ir comigo para lá? Eu vou naquela igreja que eu te falei, que aconteceu daquele pastor lá, que é um ex-muçulmano, que se converteu, Deus usa ele muito forte, e é na igreja deles que eu quero ir também. Aí eu peguei e fui com ele. E nós fomos num culto em São Caetano à tarde. Não lembro se foi numa terça ou numa quarta, foi quarta-feira à tarde. Fomos num culto em São Caetano. Ali foi quando eu provei a primeira vez como Deus faz as coisas, como Deus é poderoso. E eu estava nesse culto, e o pastor pregou lá, e aí ele pregou e falou assim, eu vou ministrar cura coletiva aqui. Ministrou cura coletiva, e mesmo assim ele perguntou, quem está sentindo alguma dor? Aí eu tinha acabado de falar para um amigo meu, eu estou com uma dor na minha lateral aqui que eu não estou aguentando, sem o pastor falar nada. Quando ele falou assim, quem ministrou cura, e perguntou quem está sentindo alguma dor, eu levantei, porque eu estava doendo mesmo. Aí ele olhou para mim e falou assim, então procura essa dor agora. Na hora, foi como se tivesse alguém tirado a dor de mim. Eu já fiquei impactado. Aí teve o culto à noite, que era o culto para empresários. Como eu era empresário, estava em São José do Rio, já tinha pista de patinação e tinha uma outra em Catanduva que eu tinha montado, com os outros sócios, eu peguei e fui nesse culto. Aí tinha umas 32 pessoas na missão, era uma missão em São Paulo. Aí eu fui para esse culto, ele pregou, pregando para empresários, ele pregou sobre as pessoas que andavam em cima do muro. Aí quando ele acabou a pregação, eu fiquei... Na hora da pregação, eu estava comigo pensando, não estava falando com ninguém, mas eu pensando, falou, se for para mim aceitar Jesus, tem que acontecer algo diferente. Eu não quero simplesmente fazer um apelo, levantar a mão e aceitar Jesus, eu não quero dessa maneira. Então eu fui assim meio que, como é que eu posso falar assim, eloquente, né, que se fala, assim, fiquei, tem que ser assim, se não for assim não vai ser. Então fui assim. E aí ele pregou sobre isso e Deus usou ele em várias pessoas, falou com um homem que tinha morado em Portugal, falou, o senhor em Portugal, há 12 anos atrás aconteceu isso, nunca tinha visto o homem. E aí quando o homem foi falar, um sotaque português. Aí eu fiquei impactado ainda, aí não falou comigo, falei, então não é hoje, não falou comigo, não vai ser hoje. O que eu fiz? Quando acabou o culto, fui falar com ele, falei, pastor, eu tenho um negócio lá em Rio Preto, mas eu tenho outro em Catanduva, mas em Catanduva eu não gosto muito de ir. Ele falou assim, meu irmão, por que você não sai de cima do muro, hein? Nossa. Porque eu tinha patinação, mas tinha música do mundo, eu ia na igreja, mas estava vendia bebida alcoólica lá dentro, e essas coisas todas. Então estava um pé lá e outro cá. E ele falou sobre isso, falou, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu fui tomado pelo Espírito Santo de uma forma que eu não posso te explicar. Quando ele falou, feche os olhos e repita comigo essa oração, o meu olho brilhava como se fosse, piscava que nem aquelas luzes estroboscópicas que tem da CTI que fica piscando assim, é como se aquela luz estivesse piscando nos meus olhos. Aí ele pegou e falou, repete comigo essa oração. Eu repeti a oração, confessei Jesus como Senhor e Salvador. Ele falou, eu não quero você falando mais em português agora, comece a falar em línguas agora. Nossa. Só que aí eu não abri a boca, ele falou, abre a boca e tocou na minha garganta. Quando ele tocou na minha garganta, eu comecei a falar em línguas. Nossa. Mas eu falava tão alto, e ele me tocou e eu caí. Eu levantei e falou, começa a falar em línguas de novo. Eu comecei a falar em línguas de novo. Já fui batizado com o Espírito Santo automaticamente. Aí o amigo meu falou assim, nossa, você falava numa língua, parecia um dialeto assim, indígena, alguma coisa assim, sabe? É tão diferente das outras línguas. E aí eu fui batizado, confessei o Senhor Jesus como Senhor Salvador e fui batizado com o Espírito Santo na hora. E, só que nisso daí, na volta minha para Rio Preto, quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu ficava pensando, mas e agora? Eu aceitei Jesus, agora eu vou ter que, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro. Sabe quando fica aquele pensamento? Então, mas foi uma coisa muito automática. Aí quando eu voltei para Rio Preto, que eu morava dentro do salão, né? Eu tinha meu quarto lá dentro. Quarto, tinha televisão, tinha geladeira, tinha tudo.
Eu lembro que a patinação lá, o salão tinha 40 metros de comprimento, de profundidade, e o banheiro era lá no final, e meu quarto era aqui na frente. Quando eu fui pro banheiro, parecia que tinha algo atrás de mim. Então, o que eu fiz? Fui no banheiro e voltei correndo e tranquei a porta do quarto. Padrão, tu não fazia isso? Aí, isso aconteceu várias vezes. Até que um dia num culto, o pastor chamou lá e falou assim, quem quer receber uma oração? Mas eu nem lembrava nada disso. E eu fui na hora de receber a oração. Aí fez a oração, tudo assim, o pessoal estava na frente, voltei lá pro roller, chamava de roller, né? Abri a porta, entrei, fui lá no banheiro, voltei, fui na lanchonete, fiz um lanche, liguei a televisão, que tinha uma televisão lá pro pessoal assistir, do lado da lanchonete, fiquei sem televisão, nem lembrava mais daquilo que eu estava sentindo. Aí Deus me libertou assim, de uma hora para outra, Deus me libertou assim, foi coisa instantânea, sem eu perceber. Como também Deus me deu a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo audivelmente. Só foi uma vez na vida que eu ouvi isso, mas aconteceu. Deu uma vez, pedi para Deus, para o Espírito Santo me acordar às 7h30 da manhã. Eu lembro muito bem isso, não consigo jamais esquecer disso. 7h30 da manhã. E quando estava dormindo, de repente eu ouvi, Newton! Newton! Levantei, saí, porque lá tinha uma porta muito grande na frente. Aí eu olhei pelo buraquinho, não vi ninguém. Fui na lateral, onde era o estacionamento, e guardava o carro, entrar pela lateral. Falei, tem alguém aí? Aí ninguém respondeu nada, aí eu olhei no relógio, 7h30. Aí na hora eu lembrei que o Espírito Santo tinha me acordado. Então foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu vi audivelmente. Então, foi a experiência que eu tive com Deus que foi muito marcante na minha vida. Então minha conversão foi assim, foi meio que eu falei, Deus, tem que ser dessa maneira, senão, e Deus fez do jeito que eu... Não quero dizer que seja com todo mundo desse jeito, mas comigo foi dessa maneira. Aí você ficava morando em Rio Preto. Aí eu morei em Rio Preto 8 anos. Você frequentava qual igreja lá? Chamava Projeto Vida. Projeto Vida. É. E daí depois fui para Missão Atos, chamava Missão Atos. Lá na cidade também. Na cidade também. Mas aí depois, eu estando com o roller mesmo, ainda tocando música do mundo e frequentando a igreja, chegou uma hora que Deus falou, olha, Deus foi me apertando. As coisas já começaram a não dar muito certo, foi caindo no movimento, tentava de uma maneira, o sócio já, o chileno já saiu, a americana já tinha saído, eu ia vender a parte para outro, e eu fiquei tentando, até que uma hora eu peguei e falei assim, você quer saber de uma coisa? Arrumei um carro, falei, você quer pagar X na minha parte aqui? Era uma coisa assim, bem irrisória. Só para eu pegar meu carro, jogar minhas coisas dentro, montar e ir embora. O dinheiro era para tipo assim, ficar um mês sossegado. Ele aceitou, joguei tudo do carro e ia embora. E o primeiro culto que eu vi... São Caetano. São Bernardo. O primeiro lugar que eu fui, o primeiro culto que eu fui foi nessa igreja chamada Igreja Comunhão Plena, que era desses pastores que iam nesse projeto Vida. Eles iam pregar lá, né? Eram convidados, iam pregar, e eu fui, o primeiro culto eu lembro que eu fui lá. Eu lembro até que um evangelista falou para mim assim, olha, Deus está abrindo uma porta muito grande para você. Deus ele falando, né? Aí depois, mais para frente, Deus, também isso em 90, foi nessa época também, foi quando o pastor mesmo lá, que é o pastor Sérgio Lopes, ele falou, você vai ser um pastor. Uma coisa que eu nem estava me convertendo, que tinha me convertido fazia pouco tempo, confessado Jesus como Senhor Salvador há pouco tempo. Aí até pensei, pastor? Imagina você pastor. Mas aí Deus foi fazendo as coisas. E essa igreja é a igreja que você frequentava lá do... Não, a do pastor Sergei era igreja, Ministério Fonte de Vida. Que era um pastor também que era dessa outra igreja Comunhão Plena que eu frequentei, chamava Igreja Comunhão Plena. E você frequentou essa Comunhão Plena lá em São Bernardo quanto tempo? Não, aí já era na Vila Olímpia. Então eu ia sair de São Bernardo, eu demorava mais ou menos, sem trânsito, 1 hora para chegar lá. Nossa. Que eu te falei que era em frente à faculdade em Morumbi. Aí eu fiquei 3 anos nessa igreja, mas de segunda a segunda. Porque o que eu fiz? Quando eu fui para essa igreja, eu tinha um Uninho, eu lembro que eu tinha um Uninho 93. Eu coloquei à disposição da igreja, porque a igreja tinha missão e tinha vários evangelistas que moravam no fundo da missão. E eu coloquei meu carro à disposição deles, porque eles não tinham carro para locomover. Eles pregavam muito fora, tinha trabalho fora. Tinha missão? É assim, tinha a igreja tinha uma casa que era um escritório e no fundo tinha uma espécie de uma edícula que tinha vários beliches. Então era uma missão, moravam os evangelistas que não tinham casa, que vieram de outro lugar e ficaram lá, dormiam lá. E tinha cozinha, tudo ali na missão, e as pessoas vinham, traziam cesta básica. Era suprido de coisas assim que você menos imaginava. Desde pasta de dente, tudo, as pessoas levavam lá. E eles moravam lá.
E então o que eu fiz? Coloquei meu Uno à disposição para poder levar eles para algum lugar. Aí eu coloquei nessa semana, na semana seguinte já me passaram, falaram assim, ó, terça-feira você vai levar os evangelistas em tal lugar, lá na Vila Ré. Vamos dizer assim, que era como se fosse eu sair daqui e lá em Cerqueira, lá em Ourinhos, por exemplo. Só que isso dentro da cidade com trânsito. E eu quando eu vim de São Paulo, de Rio Preto, quando eu vi essas pessoas que eram muito usadas, eu falei, olha, nós vamos lá para Vila Ré, vai ser uma igrejona gigantesca, o negócio vai ser, rapaz, como que é o trabalhar de Deus, né? Uma igrejinha pequenininha com 20 pessoas. Mas aí Deus foi trabalhando na minha vida. E eu levando essas pessoas para tudo quanto é lado. Então meu carro não parava praticamente, de segunda a segunda. Quando a gente não ia, era trabalho assim, era a igreja, tinha os cultos que a gente tinha que frequentar, e tinha o culto de obreiro, que o pastor ministrava para os obreiros, tinha os montes que a gente ia 3 vezes no monte toda semana. Então, era você tipo assim, acabava o culto 10 horas da noite, lá porque às vezes não tinha nem horário para acabar, 10, 10 e meia, tinha para o monte esse horário. Eu chegava no monte meia-noite. Eu ia chegar em casa 2 e meia da manhã, quase 3 horas da manhã, para acordar no outro dia 7 horas para trabalhar. Você estava trabalhando com o quê? Com estofados. Eu fui trabalhar a tapeçaria foi minha, eu que montei essa tapeçaria na época, mudei para Rio Preto, vendi a tapeçaria, mudei para Rio Preto e voltei para trabalhar de empregado na tapeçaria que foi minha. Nossa. Era trabalhar de Deus ou não era? Então. Daí você ficou nessa igreja aí por quanto tempo? 3 anos. 3 anos eu fiquei. E sempre indo, sempre lá? Sempre lá, só que aí eu me afastei, quando eu falei que eu me afastei. Eu, me afastei de Deus, fiquei 7 anos afastado. E quando eu voltei na igreja, na igreja Fonte de Vida em São Bernardo. O que aconteceu que você se afastou? Eu não sei se foi que a gente começa a ver, olhar para o homem, né, algumas coisas, alguns detalhes, aí você vai olhando e acabei me ficando meio chateado e saí por causa disso. E nessa época que você se afastou, você se afastou e começou a fazer alguma coisa errada, assim, ou só? No começo até que não, mas depois estava no mundão. Eu falo aqui abertamente, mundão, porque eu lembro que uma vez eu passei mal na casa que eu morava junto com o meu irmão, eu lembro que eu estava lá dormindo, deitado, e eu comecei a sentir uma dor muito forte na nuca, na cabeça, aí eu desci, que era um sobrado, entrei no meu carro, peguei um Dorflex, tomei, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, meu coração disparou. Aí disparou meu coração, eu levantei, coloquei minha roupa, já liguei pro meu irmão trabalhava à noite, avisei, falei, tô indo pro pronto-socorro, que aconteceu isso, e fui de carro, né? Tinha carro. E quando chegou no pronto-socorro, percebi que deu uma melhorada. Aí quando eu dei uma volta no quarteirão, falei, se melhorar, não vou entrar. Aí dei uma volta no quarteirão, disparou meu coração de novo, eu peguei, parei o carro e entrei. Aí a pressão estava 16 por 10, 16 por... Aí eu peguei, entrei lá e eu estava esperando para ser chamado e eu lembrava na hora, falei, se eu morrer agora, Deus não me deixa morrer. Porque eu sabia que se eu morresse, eu ia para o inferno. E nesse tempo que ficou desviado, 3 anos... 7 anos. Não, 7 anos, mas nesses 3 anos, Deus pagou a conta, não pagou? Pagou a conta. Não lembrou. Porque eu falo que Deus não deve nada para ninguém, né? Como eu trabalhei 3 anos para Deus, de segunda a segunda trabalhar para Deus, levava para lá e para cá, ia no monte, ia levar para pregar em outros lugares e disposição de Deus. Quando eu me afastei de Deus, por 3 anos Deus financeiramente, Deus me proveu todas as coisas. Aí eu percebi que, depois que eu fui perceber, que depois dos 3 anos diante que a minha vida financeira foi dando uma decaída. Aí eu costumo falar que Deus não deve nada para ninguém. E nessa época que você ficou afastado, que você falou, você chegou a ir na igreja algumas vezes e voltar e não conseguia se firmar ou simplesmente nunca mais foi? Não, eu ia de vez em quando nas igrejas. Às vezes eu frequentava certos lugares e falava assim, mas aqui não é meu lugar. Acho que o Espírito Santo, não sei se, alguns falam, eu não sei se quando você está afastado do Espírito Santo, ele não vai se afastar, não te afasta de você, porque quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Mas eu sabia que não era o meu lugar ali. Eu estava ali, mas não sabia que não era o meu lugar. Eu sabia que um dia eu ia voltar. Eu ia, né? Ter um reencontro com Deus. E aí foi quando eu conheci o pastor Sergei, sabia que ele estava lá em São Bernardo. E já tinha frequentado um culto que ele fazia num tipo de um bifezinho lá. Eu fui e aí fui para a igreja. Eu lembro que quando fui a primeira vez no culto na igreja, Deus falou comigo, falou assim,
eu vejo você com uma planta de uma casa, desenhando uma planta de uma casa. Aí eu pensei comigo, eu? Planta de casa? Nunca imaginava planta de casa. Já na primeira vez? Na primeira vez. E aí, aí quando eu voltei mesmo, aí falei, a partir de agora... E como que foi a sua volta para Jesus, assim? Então, foi isso. Foi algo, assim, impactante ou foi voltando mesmo devagarzinho? Não, foi assim, fui a primeira vez, fui e fiquei. Não é que eu fui e faltava e não ia, não, fui para ficar mesmo. Você sempre foi muito 880, ou vai... Essa volta que eu tive com Jesus depois dos 7 anos, eu falei para Deus, agora é tudo ou nada. Eu não vou brincar de ser crente, não. E nessa época você tinha quantos anos? Não que eu brincasse quando eu estava na outra igreja, entendeu? Eu brincava, mas tem gente que vem, volta, depois larga de novo, volta de novo. Não, eu quis... E nessa época que você foi para a igreja do pastor Sergi, o senhor tinha quantos anos mais ou menos? Eu acho que eu tinha... eu não lembro agora, 28 eu fui para Rio Preto, fiquei lá 8 anos. 8 anos em Rio Preto? Eu acho que já tinha 30, acho que eu tinha uns... acho que já tinha... Eu casei com 53. 28, 36. Menos 8 que eu fiquei lá na igreja, vai dar 45. Só. Acho que eu tinha uns 45 anos. 44 para 45 anos quando eu voltei. Voltou pra... E daí, toda essa época o senhor teve solteiro? Sempre solteiro. Namorei, né? Namorei, tudo, mas sempre solteiro. Namoro. Se já é outra coisa. É que eu fiz a conta. Mas é interessante esse negócio de falar. Quantos anos o senhor casou? Casei com 53 anos. Se você tá solteiro, eu tô com 53, tem tempo, Fica cegado, você vai casar também. Mas aí o senhor sempre não deu certo ou o senhor era um cara que não queria mesmo? Não deu certo. Até tentamos e... namoro assim, pra casar mesmo, mas não dava certo. Não era o que Deus tinha preparado. Eu não entendia isso, né? Eu falo que a gente não entende, as pessoas não entendem, né? Mas o senhor se sentia meio frustrado com isso ou não? Não. Não sentia não. E daí o senhor foi pra igreja? Tanto é que quando eu voltando pra igreja, que eu tava na igreja, você falou assim, mas estando na igreja eu nunca namorei. 8 anos fiquei já nessa igreja do pastor Sergi, comigo na igreja Ministério Ponto de Vida, fiquei 8 anos lá, nunca namorei com ninguém. Sempre esperando a pessoa certa que ela seria minha esposa mesmo, né? O senhor ficou quanto tempo na igreja do Sergi sem namorar? 8 anos. Mas peraí. Eu não tô entendendo nada também. O senhor tava com 43 quando o senhor foi pra igreja do Sergi? 43, acho que 44, porque eu casei com 53. Ô louco, mas quantos anos o senhor tem? Eu tenho 62, vou fazer 63. Não sabia? É verdade. Nossa. E não parece, né? Vou fazer 63 em julho. Rapaz do céu. As pessoas costumam dizer que eu fui criado em Tupperware. Minha mãe foi uma Tupperware. Mas a minha família, a maioria são assim. Todos os meus irmãos são assim. Você olha, você não dá a idade pra eles assim. Não aparenta a idade que tem. Eu sou mais velho, não, que... Mas te falar um negócio que é interessante. Eu tava, se você nunca namorou, eu nunca namorei. E é engraçado que eu trabalhava num lugar e o cara falava, nunca me via com mulher nenhuma, achava que eu era... Você entendeu? E aí ele falou assim, pô, mas você não é homem então? Eu falei, não, mais homem sou eu, que consigo ficar dentro da igreja, consigo ficar sem mulher do que quem quer todo dia estar com uma, com outra, com outra. Então acho que mais homem sou eu. Aí eles ficavam quietos, eles não falavam nada. Você entendeu? E daí o senhor ficou 8 anos dentro da igreja do pastor Sergi, enquanto isso solteiro. Solteiro. E aí como que começou a situação de você conhecer a sua esposa? Como que foi? Foi muito engraçado, porque eu sentava num lado da fileira da igreja e ela sentava no oposto. E às vezes o pastor usava a vida dele, o Deus usava a vida dele para falar com ela a respeito de algumas coisas. Eu até via ela na igreja, mas a gente não tinha não era assim, eu tinha certas pessoas que eu tinha assim uma convivência maior, mas assim a Eliana não tinha assim a proximidade assim, né, de ser muito próximo assim. Mas aí Deus usou algo que a gente fala que as coisas de Deus são coisa tremenda, né? Um dia, certa vez, eu acho que eu fui sair fazer alguma coisa fora da igreja e eu deixei cair minha carteira sem querer. E o primo dela achou essa carteira e pelo documento ele viu quem era e conversou com uma evangelista que era da igreja e ela falou, é do Newton. E inclusive ele mora aí perto de você. Aí o que nós fizemos? Marcou numa padaria que tinha lá
E ele veio e trouxe a carteira para mim. Aí a prima dela chegou e falou, olha, tal pessoa assim, eu acho que é sua cara. E assim foi assim, o jogar, sabe? As pessoas começaram a aproximar eu. Chiparam. Vamos dizer assim, né? Terrores, hein? E foi assim, foi se aproximando, aí era convidado às vezes para almoçar na casa, vamos sair para comer, assim, mas a galera junto, sempre saía galera, nunca que saía junto não, sempre galera junto. E assim foi indo, fui conhecendo, e só que o namoro demorou 1 ano e meio para eu começar a namorar com ela. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Mas ela já era da igreja todo esse tempo? Já era da igreja. 18 anos? A igreja já era da igreja antes de mim. Nossa, 8 anos vocês frequentaram a mesma igreja? A mesma igreja. Ela já frequentava antes que eu. A Rafaela, quando ela foi na primeira vez na igreja, no culto, a promessa de Deus, quando o pastor viu a primeira vez que ela foi, ela tinha 3 anos de idade. O pastor já olhou para ela assim, essa menina vai ser uma levita. Nossa. 3 anos de idade. Aí, ficamos 8 anos lá. Então, 1 ano e meio, quando eu conheci ela, ficamos 1 ano e meio orando. Eu orando a Deus para Deus confirmar meu namoro com ela. Saía junto com a galera, ia assistir filme na casa de alguém. Mas nesse tempo todo nunca tinha pensado nada. Era uma igreja grande? Era uma igreja de, vamos dizer, 100 e poucas pessoas. Aí, João. A sua prometida pode estar sentando do outro lado da igreja. É verdade. O eunuco da vida, depois Mas que engraçado, cara. E daí, tipo, você já conhecia ela, mas nem conversava nada. Não. Eu conhecia assim, só de ver ela na igreja, mas eu tinha 1 ano e meio aí, a gente saía junto com o pessoal, saía a turminha junto. Não, mas eu falo dos outros 8 anos. Não conhecia. Só conhecia de vista? Só de vista, de ver ela chegar e ver sair. E nem pensar muito, não, mulher imagina, bonita, nada? Não. Tanto é que eu entrava na igreja, quando eu entrei na igreja, eu falava, quem será que vai ser minha esposa aqui? Será que vai ser essa? Será que vai ser aquela? Será que vai ser aquela outra? Cumpriu na vida do pastor com o sonho em Jó, né? Por quê? Onde foi conhecida de vista. Nossa Senhora! Gostar dela. Boa, essa foi ruim, mas foi não, boa. Foi boa. Mas então, daí você ficou 8 anos. Você orava pra Deus dar uma esposa pro senhor? Eu orava, lógico. E como mas eu deixava assim, orava, mas eu ficava descansando em Deus. Entendeu? Descansando em Deus. E o meu namoro foi engraçado, que... Não, namoro não. O senhor morava com sua mãe? Não, nessa eu já morava não. Minha mãe já morava aqui, tinha mudado para Borebi, né? O senhor morava sozinho? Eu morava com o irmão, né? Porque meu irmão é assim, como ele trabalhava à noite, tinha uns sobrinhos, ele falava, você não quer morar comigo porque como eu tô à noite lá, e você fica aqui e cuida, tal. E ele também comprou uma casa aqui no interior e ele vinha muito para cá final de semana, então eu fui lá mais para estar ali do lado do meu sobrinho, estar junto ali, né? E foi engraçado, porque quando eu comecei, desse 1 ano e meio de oração, eles me zoavam, né? O Ney, o Marcos, que é primo meu agora, né? Eles zoavam. Às vezes eu ia almoçar na casa dela lá, eles me chamavam para ir lá, né? Para poder fazer aquela média, né? E eles falavam, vamos dar uma volta, era um condomínio, vamos dar uma volta aí, preciso conversar com você. Pede namoro. Eu falei, não, Deus não falou nada comigo ainda. Mas eles perturbavam. E nisso, um dia num culto de uma igreja, uma missionária foi pregar lá, e ela olhou para mim assim e falou assim, tá vendo esse jovem aqui, esse rapaz aqui? As pessoas ficam falando as coisas para ele, mas ele sabe o que ele quer para a vida dele, né? E as pessoas ficam falando para ele, faz isso, faz aquilo, e ele não dá atenção para isso. Aí eu olhei para trás para eles e fiz assim, beleza aí, tudo bem agora? Aí eles pararam de perturbar, sabe? De ficar me perturbando, até que um dia, vindo para cá, para o interior, eu vim deixar ela aqui em Manduri, aqui, né, que os pais dela já moravam aqui, e eu ia para Borebi, para casa da mãe, que era no final do ano. Sempre eu ia para lá. Viemos junto, deixei ela aqui e voltei. E na volta Deus falou, olha, já está liberado. Chega a embargar a voz. Agora te perguntar, e a Eliana na história? Nossa, esse cara enrolando um ano, esse cara. Ela fica assim. Ela falava assim, mas será que é... Porque assim, aí no namoro, aquele namoro que sentava um aqui e o outro meio longe. Só dando a mão. Só dando a mão. E ela falou assim, mas olha, casar... ele falava desse jeito, né? Casar com gente evangélica parece que como que é? É tentar a sorte, né? Porque você não sabe como que a pessoa é. Porque é um namoro santo, né? Um namoro que
Não tem esse negócio de ficar agarrando nem nada, né? É um namoro que, então, ela falava que era tentar a sorte. Mas vocês conversavam bastante? Conversava bastante. Na época tinha celular, essas coisas já? Tinha celular. É porque já não faz muito tempo, né? Faz tinha. 10 anos que estão juntos? Fazem casados, já faz mais de 10 anos, né? Acho que 10 para 11. Tijolão, né? Tijolão. Grandão. Mas e aí, daí, como que foi a questão? Quando você começou a orar, você chegou nela e falou, vamos orar? Ou você começou a orar sozinho? Não, eu orava sozinho. E ela? Não, ela já achava que eu estava demorando muito. Então, você quer... Você entendeu? Aí os amigos também, primo, achavam que eu estava demorando muito, mas Deus não tinha falado nada comigo ainda. Deus não tinha dado ok, pode ir que e como já tá que foi esse ok? Você falou que você estava vindo, o que você sentiu? É difícil falar quando Deus falar com a gente. Mas como é que Deus fala com você? É difícil de falar como que Deus fala com você. Você sente algo que é diferente. Se você não chorar, marido. Entendeu? É diferente, é algo diferente. Você sabe que é Deus que está falando. Aí você estava vindo de Borebi até Manduri para buscar ela? Não, de São Bernardo. Aí eu vinha de Borebi e na ida para voltar, eu peguei e falei, olha, tá... Como que foi que o senhor falou? Não, eu peguei e falei assim, ó, Deus confirmou, então nós vamos chegar na igreja agora, vamos falar com o pastor para ele dar a bênção, né? Então, mas você não pediu? Chegou e falou, ó, confirmou, pronto, acabou. Não, falei que eu tava orando a Deus, Deus falou que pra gente começar a namorar, então quando a gente voltar, nós vamos falar com o pastor, vamos conversar com ele, tudo direitinho, e, né, pedir a bênção para ele, foi o que aconteceu. E aí foi engraçado que no culto que a gente foi pedir a bênção pro pastor, nós ficamos esperando, saiu todo mundo quase já estava saindo da igreja, nós fomos lá na frente, aí ele pediu pra gente abrir a mão, que ele ia olhar por nós, quando nós abrimos os olhos, estava cheio de gente na nossa volta, batendo palma, gritando e... Você viu o cara foi coisa tremenda. Deve ter sido muito emocionante. Foi muito emocionante. Uma semana depois casou. E aí? Uns 6 meses noivamos. Aí depois que vocês começaram a namorar, já deu um beijinho daí. Sim. Aí sim, daí isso. Eu É porque o irmão Joaquim, o avô da minha mulher, ele falou que ele só deu o primeiro beijo que ele deu na mulher dele foi no casamento. Ele falou que ele até brinca, ele fala que ele não... Ele fala que ele não queria sortar mais durante o Não, e as pessoas duvidavam do nosso namoro. Duvido. Não tem nada? Não tem nada. Mas muita gente duvidava. E vocês namoraram quanto tempo? Namoramos... Então, 6 meses nós noivamos, mais 6 meses nós casamos. 2 anos e meio todo. 2 anos e meio todo. Então aí já fazia 10 anos que você estava na igreja do pastor Serginho. 8 anos eu fiquei, né? Ao todo foi 8. Então você conheceu ela com 6 anos de igreja. Entendi. E daí como que foi esse processo? Não, 8 anos, 10 anos e meio, tá certo, é isso mesmo. Entendi. E daí como que foi o processo de namoro, assim? Porque, tipo, a questão da Rafaela, como que foi, assim? Antes, quando você só tava orando, você já tinha contato com a Rafaela também? Já tinha, porque às vezes eu ia almoçar lá, eles me convidavam para almoçar lá na casa dela, às vezes na casa da prima dela, às vezes na casa de outra pessoa. E a gente ia, e a Rafaela tava junto. Sempre me aceitou desde o começo. E ela é uma bênção. E como que foi? Daí, tipo, esses 6 meses, como foi a preparação? Foi difícil? Vocês já tinham uma condição financeira boa para casar? Só esperaram mesmo por... Eu já tinha condições já. Sabia que um casamento não é barato, né? Eu sei. E na época do nosso casamento, eu sei que olha, é por Deus mesmo, porque foi chegando assim provisão de onde você mais imaginava. Foi chegando a finanças, assim, na parte financeira, foi chegando. E nessa época, Eliana ainda trabalhava no banco, né? Trabalhava no banco como gerente. Ela é gerente da minha conta, né? Eu tinha... Não assim, eu abri conta depois que eu conheci ela, eu abri a conta lá e ela foi gerente da minha conta. E até hoje ela gerencia tudo a sua conta. Até hoje, é verdade tá mesmo. Certo, parte de dinheiro não... Quem cuida é ela, eu não... Tá certo. Falei, mas eu vou trabalhar e você cuida. Ela trabalhava em banco, deve saber mexer com dinheiro. Com certeza. Confia, vai. Tá dando certo? Vamos deixar. Mas aí, 6 meses, vocês falaram, vamos casar. Você já começou a namorar pensando no casamento já. Com certeza. E aí, como que foi o casamento? Como que foi a... O noivado eu lembro que foi lá no condomínio, tinha um salão lá e... Vocês moravam no mesmo condomínio? Não, eu morava tipo assim, uns 10 minutos de carro de lá. Então tinha um salão no condomínio, fizemos um noivado lá, convidando algumas pessoas.
Depois começou a preparar o casamento. Depois, mais um tempo, noivado, né? Noivado de aliança, né? Ó, que belezinha. Ah, foi até engraçado que a aliança, eu lembro que eu e o Ney, nós fomos ele foi comigo num lugar lá em São Paulo que fazia aliança, fizemos aliança, e a gente vinha pra cá, pra Manduri, né? E eu peguei a aliança e pegamos a aliança lá e eu trouxe a aliança. Aí mostrei pra ela aqui em Manduri. Ela ficava na casa dos pais dela? É. Dos pais dela. Aí eu mostrei a aliança pra ela aí. E aí, como que foi? Nós voltamos, aí ficamos noivos lá. Você era um cara romântico? Ah, eu era romântico, sou romântico. Mas eu comecei a aprender muita coisa com a Eliana, assim, certas coisas eu comecei a aprender a Eliana. Falar eu te amo, era difícil, porque eu fui criado numa família, que nem você falou da infância, né? A minha infância, a minha mãe não era de falar pra gente assim, eu te amo, meu pai também não. Uhum. Apesar de ser uma mãe muito, assim, amorosa, assim, nunca foi de ficar falando eu te amo. Então eu fui cresci numa família assim, né? Ninguém falava eu te amo pra ninguém, né? Uhum. Então eu fui aprendendo isso com ela, falar eu te amo, com a Rafaela eu te amo, muita coisa eu aprendi com ela. Falando nisso, o senhor falou da família e tal, na dificuldade do falar eu te amo, eu percebo que o senhor é meio difícil de chorar também, assim, né? Acho que eu nunca vi o pastor... Eu sou emotivo. Mas eu nunca vi o senhor chorando, né? Que nem, por exemplo, se você fizer assim, eu choro. Não, você não viu que eu tava falando que eu já embargo? Não, então, é diferente. A voz embarga, eu percebi. Eu consigo notar na fisionomia do senhor que o senhor está se emocionando. Mas não é que nem eu, por exemplo. Não. Eu não consigo, quando eu vou me emocionar, alguma coisa assim, eu não consigo nem falar mais, já trava aqui, vem um negócio aqui na garganta. Então, mas às vezes eu tô que nem eu trabalho lá, eu falo que ali onde eu trabalho eu tenho um salão da marcenaria no fundo da minha casa. Uhum. Eu falo que ali é onde Deus fala muito comigo, né? Ouço a voz de Deus, as pregações, quando eu vou pregar, Deus ali, eu fico meditando ali, eu choro muito ali. Chora pra Deus, né? Choro pra Deus. Eu já choro. Eu era assim quando eu tava no mercado. Ficava sozinho na coisa de arroz, eu começo a me eu tô chorando, não sei também. Então. Aí foi quando saiu o poema lá. O poema meu lá. Ah, sim. Claro. Que benção. E voltando na história da Eliana, vocês se casaram. Como que foi o casamento? Nosso casamento foi uma benção. Nós abrimos para a igreja toda achando que não ia quase ninguém. Foi a igreja toda e mais alguém ainda. E a festa? Então, a festa, graças a Deus, deu para suprir todo mundo. Mesa que tinha 3, tinha que sentar mais que eram mesas para 8 pessoas. Tinha que sentar mais 5 que não era conhecido. Tinha gente que você não conhecia no seu casamento? Eu não lembro agora, mas eu acho que tinha, assim. No meu tinha. Eu acho que tinha, assim. Tinha. Mas e olha que foi assim. Foi bênção de Deus. A pessoa vai assim, oi, quem é você, meu querido? Daí vocês casaram. E quanto tempo vocês ficaram lá? Depois de casado lá em São Bernardo? Faz 8 que nós estamos aqui. Eu não lembro agora se foram uns 2 anos, 3 anos, sei lá. Eu acredito mais ou menos nesse período, mais ou menos. Aí foi quando nós tivemos uma ideia de ela querer sair do banco, porque ela trabalhava no banco, mas ela... Porque assim, né, esse banco que ela trabalhou 24 anos no mesmo lugar. Na mesma agência que foi vendendo para um, para outro, tanto é que no final foi o Santander. Aí quando chegou no Santander, ela era uma gerente, mas era praticamente... Hoje gerente é vendedor, né? Tem que vender seguro, tem que bater meta. E ela, como lá era regional e o diretor ficava em cima, então a cobrança era todo dia. Então eu diria que eu chegava chorando em casa, que eu não tô aguentando mais, até que eu falei para ela um dia, olha, se você quiser largar seu emprego, vai largar, que passar fome você não vai. E isso foi amadurecendo. Mas isso aí demorou 2 anos porque ela não queria sair do banco assim, pedir a conta. Ela queria sair pelo menos com algo na mão, né? E nós demorou 2 anos. Eu lembro que ela teve um sonho, que ela até conta isso para várias pessoas, já contou. Que ela teve um sonho que ela sonhou, que a gente já estava casado. Que ela sonhou que onde ela morava, quando ela morava com a mãe dela. Esse sonho foi na casa quando ela morava com a mãe dela. Que ela foi no ponto de ônibus, ela deu o sinal e o ônibus passou direto. E quando passou direto, o motorista olhava pelo retrovisor e dava risada. Aí ela pegou, ele parou no outro, ela conseguiu correr e entrar no ônibus. Aí ela entrou e falou assim, você não sabe com o que você está mexendo, você está mexendo com a menina dos olhos de Deus.
E ela falou alto, só aí eu acordei. Quando ela falou no sonho, ela falou alto e eu acordei. Eu perguntei, o que foi que aconteceu? Falou, aconteceu isso. Aí eu discerni o sonho pra ela. Você tem isso, né? Aí eu discerni o sonho pra ela, que eu falei que esse cara que tava rindo pra ela era o diretor que falava que quando ela falou que ela queria sair, o gerente foi falar com ele e falou, ninguém vai montar negócio nenhum nas custas de banco, não. E não queria mandar ela de jeito nenhum. Mandar ela tem embora. Até o testemunho disso, né? Tem. Aí ela, falei, só que tem uma coisa, quando você falou, eu sou a menina dos olhos de Deus, agora nós vamos entrar em oração agora, nesse propósito. A briga não é mais sua. Aí foi quando ela estava, um certo dia, ela estava lá numa reunião, olha, hoje acho que é Claudemir, o nome do diretor, vai participar da reunião. E ela, ai meu Deus, não, fica na sua, o gerente falou, fica na sua, tranquilo. E ela foi para essa reunião, terminou a reunião, ela desceu, tinha as mesas dos gerentes e tinha uma máquina de café em frente à mesa dela. O diretor desceu, nunca desceu para tomar café. Desceu para tomar café na mesa dela, virou e falou para ela, você confia em mim? Ela falou, eu confio. Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Esse é o cara que era contra ela. Era. Passou acho que um mês e pouco. Aí, falou. Mandou, ela pegou e acertou as contas dela, mandou ela embora. Aí ela foi homenageada na saída dela do banco. Fizeram uma festa. Então ela saiu honrada do banco. Aí, e ela é aposentada? Então, ela veio pra cá, então ela não era aposentada ainda, faltavam acho que, se eu não me engano, 3 anos para ela se aposentar. Aí ela continuou pagando aqui. Entendi. Quando venceu o dia, hoje venceu o último dia, já fomos para Santa Cruz, já deu entrada no INSS, só não foi aposentada naquele dia porque faltou uma taxinha de R$50 que ela achou que não... isso aí não é nada, não vai... Foi por causa daqueles R$50 e falou, não posso te aposentar agora, você vai sair aposentado por causa desses R$50. Você tem que pagar essa taxa, demora uma semana para entrar no sistema, automaticamente você já está aposentada. Aí aposentou. E aí, vocês já estavam aqui ou não? Já estava aqui. Sim, mas e aí a questão que eu quero saber agora é como que foi moldado para vocês virem embora? Se ela saiu do banco, vocês já vieram? Ela saiu do banco, ela falou assim, que tal a gente morar no interior? Porque eu sempre quis voltar para o interior, né? Eu falei assim, vamos morar. Uma coisa assim de um mês e pouco. Eu dirigi uma igreja lá era uma congregação da igreja Mistério Fonte de Vida, que era numa cidade lá do Riacho Grande, era um lugar, tipo assim, vamos dizer, uns 40 minutos de carro. Então todo domingo eu dirigi o culto lá, eu que dirigi o culto lá. Fiquei lá durante 6 meses. Aí foi quando eu falei, pastor, nossa ideia de mudar para o interior. Só que essa ideia era tipo assim, era no meio do ano. Nós falamos de mudar no final do ano. Nós mudamos, acho que antes de dar o final do ano, tipo setembro, já falamos, vamos mudar. Novembro já montamos as coisas. Aí veio para cá, Deus já preparou o terreno, compramos. Construí primeiro meu salão, aí veio primeiro minhas coisas. Na mudança veio as minhas coisas e a mudança. Construiu onde você mora mesmo no fundo. Eu vi minha casa sendo construída de tijolo a tijolo. Sabe aquela casa que você vê o alicerce vindo, você vendo tijolinho. E você trabalhando no fundo e os caras construindo na frente. E aí eu parava para orar, que eu orava 3 vezes por dia, né? Fiz um propósito com Deus naquela época e eu ficava sentado ali, quando tocava o celular, eu sentava ali e ficava orando e vendo eles trabalhar. E antes da gente trazer como foi a mudança e tal, você sempre falou muito da parte espiritual da igreja lá da onde você era, que aconteciam muitas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a sua vida lá, como que você... Porque você sempre falou, né, dos testemunhos, inclusive o pastor que era de lá veio aqui uma vez, uma benção, era muito usado em revelação, né, pastor Sergi. E como que foi lá, como que era lá na igreja na época? A igreja era assim, era uma benção também. Tinha, normalmente, né, tem louvor, pregação, aí no final sempre Deus usava ele para falar com falava com 5, 6. E depois de falar assim no culto normal, no final do culto, ainda tinha aquela fila de oração enorme, acabava o culto 10 horas, ele ia sair lá meia-noite, aquela fila enorme. E Deus usava ele para falar com um monte de gente. Mas era só ele que era usado ali? Ou tinha um povo assim separado? Tinha um povo que Deus Aquele usava. rapaz perguntou para mim que o cara foi tirar sal dele pelo telefone, ele começou a falar as coisas lá, era dessa igreja? Não, já era da igreja Comunhão Plena. Mas, era da missão, que eu falei da missão. Ele estava na missão e o cara ligou
e quis para provar ele, foi falar uma coisa lá e ele pegou e falou assim, olha, você tá querendo, eu disse, ô meu irmão, você tá querendo me tirar, tipo assim, né? Vou falar uma coisa para você vê que é Deus que está falando, a poltrona que você está sentada é uma poltrona verde. Aí ele pegou, mas não, tô brincando. Ele quis falar, faz uma oração aí querendo só provar, sabe, a pessoa. Aí ele pegou e deu uma no cara, o cara ficou quietinho. Falando nisso e entrando na questão de ser usado e tal, como o senhor veio de uma igreja que tinha muita gente usada nos dons, o senhor sempre falou muito dos dons, né? O que o senhor acha que deu uma secada, assim, sabe? Porque aqui também existia muita cura e tal, e hoje em dia existe menos, assim. Qual é a visão do senhor? Por que o senhor acha que... É que assim, eu sempre falo que eu também fui usado por Deus assim, em dom de revelação, Deus me usava. Dom de expulsar demônio, era um dom que o pastor falou que Deus ia me usar dessa maneira, e tive várias provas disso, de Deus me usar em saber onde que o demônio está, sabe, onde que está o lugar que está escondido. Ia numa casa orar, eu olhava para uma porta e falava, está aqui dentro. Aí quem estava orando para a pessoa olhava para mim e falou, o que tem nessa porta aqui? Sem estar me vendo. E eu falava para o outro, está aqui dentro. Aí entrava lá dentro e arrepiava mesmo. Falava, tem demônio aqui dentro, ele falava. Aí já expulsava tudo. E era desse jeito, Deus usava assim. Uma vez eu lembro que quando o pastor ministrou isso sobre a minha vida, ele falou, Deus vai te usar, que o demônio vai chegar, quando ele vê você, ele vai ter em retirada. Isso foi numa sexta-feira. Numa segunda eu estou trabalhando, aí eu vejo lá no canteiro da avenida, tinha um canteiro no meio de cimento, eu vejo uma vulca lá, tava lá um negócio, eu saí para ver aquela falação que tava, tinha um cara caído no canteiro e tudo estrebuchando assim. Aí eu vi que parou uns carros, e um pessoal de branco desceu. Aí eu peguei e falei, esse deve ser médico, eu não vou lá, né? E fui voltando pro meu trabalho. Quando eu vim voltando, o Espírito Santo falou para mim assim, você vai intercedendo em silêncio, né? Vai intercedendo. E eu fui. Aí quando eu cheguei, a irmã dele estava junto com ele. Ele estava deitado todo assim, ela falou, me ajuda a colocar ele sentado. Quando eu peguei nele, que eu ergui, ele voltou ao normal. Aí na hora eu lembrei que o pastor ministrou, né? Aí Deus começou a me usar dessa maneira. Mas aí o que acontece? A gente começa a reter esse tipo de coisa na vida da gente. Isso que eu falo. Isso que eu falo. Às vezes não acontece, porque a gente começa a reter essas coisas. Fica preocupado com palavra, e com isso, com aquilo, o que as pessoas vão falar, porque aí você começa a frequentar algumas igrejas e falar, mas para que, não sei o que, uns não gostam de dom de revelação, outros não sei o que lá. Então, a gente vai retendo essas coisas e acaba não ministrando mais. Aqui também, eu creio que assim, se você ministrar cura, as pessoas vão ser curadas. Se você ministrar dom de revelação, Deus vai usar. Acredito eu assim, né? Então, às vezes, acho que parece que a gente vai retraindo, né? E falando nisso também, voltando lá na história que você veio pra cá. Aí você... porque tem que construir, né? Então, vocês decidiram vir. E aí, como que foi a questão de igreja? Vocês estavam numa igreja, vocês já estavam acostumados, já estavam tudo certinho, e vocês vieram pra cá, vocês tiveram que achar uma igreja que vocês... Na realidade foi assim, quando eu vim pra cá, eu fui ungido a pastor, que o pastor lá me ungiu com o intuito do quê? De eu vir pra cá e abrir uma igreja. Aí eu fiquei certo tempo aqui, mas eu não senti no coração de abrir igreja, entendeu? Sabe quando você não sente no coração de abrir igreja? Aí eu peguei e procuramos algumas igrejas. A minha sogra, a dona Luz, já frequentava uma igreja lá em Manduri, começamos a ir lá, mas sabe quando você está no lugar, mas não é aquilo? Aí foi para uma outra igreja, também não era aquilo. Aí... Tudo em Manduri. Tudo em Manduri. Aí certo dia, a Helena falou assim, vamos lá no óleo, tem uma quadrangular lá no óleo, que eu lembro que uma vez eu fui ela frequentou um culto, se eu não me engano, no óleo. Vamos para lá então. Aí arrumamos todo mundo, tava dando a luz, todo mundo, viemos pra cá, pro óleo, chegamos no óleo, tinha dado uma chuva aquele dia assim, sabe, tremendo, uma chuva assim que acabou a energia, acabou tudo. E paramos na frente da igreja do óleo, a quadrangular, e não chegava ninguém. A energia não chegava ninguém. Falei, daqui a pouco vai dar a hora do culto e a gente não vai estar em lugar nenhum. Eu falei assim, olha, lá em Bernardino eu conheci uma igreja que eu fui num casamento uma vez, um pastor fez um casamento e eu fui numa igreja lá, só que eu não sei se eu vou saber chegar lá. Falei, vamos pra lá então. Aí viemos, chegamos aqui na avenida, só que vim pro lado direito, nós fomos pro lado esquerdo, fomos lá pro lado do cemitério. Aí quando nós perguntamos lá paramos e perguntamos para uma pessoa lá, ele falou, não, a igreja fica ao contrário, vai sentido Santa Cruz. Aí nós viemos. E eu lembro que era Santa Ceia.
Nós paramos o carro aqui, a igreja estava lotada, as cadeiras até dos lados tinha. Nossa. E a gente pensava muito na Rafaela, por causa que ela era jovem, né? E as igrejas de Mandorim não tinha muito jovem, então... Aí quando nós entramos, eu lembro que você estava cantando nesse dia, era um domingo, né? Cantando, e o louvor muito bacana, os diáconos, até uma vez deu testemunho a respeito disso, que a gente ajudou a gente ficar aqui, foi a recepção dos diáconos conosco. Sabe? De vir, acolher, chamar, pegar o nome, depois, no final, olha, precisa de alguma coisa, vocês podem contar com a gente. Foi muito legal isso aí, foi a recepção. Aí nós entramos, gostamos da igreja, ficamos. Mas aí por causa da Rafaela, que ela tinha uma amiga dela que ela estudava em Piraju, que era de uma igreja que é do Mortião lá em Piraju, ela frequentava a segunda igreja lá do Mortião em Piraju, e ela falou sobre os cultos de jovens lá. Aí nós fomos para lá, por causa da Rafaela. Sabe? Porque a gente já sabia o que a gente queria, mas a Rafaela ainda não, né? A gente vê casais por aí que, mas eu quero ficar na igreja, mas não pensa no filho. Aí fomos para lá, ficamos um mês lá, mas aí eu falei para ela assim, olha, nós estamos aqui, mas meu coração não está aqui, meu coração está em Bernardino. Você tinha vindo num culto só? Não, tinha frequentado alguns cultos aqui, tipo assim, ficamos um mês mais ou menos aqui. Aí parece que os cultos lá eram uma vez por mês, e essa garota que era amiga dela, no fim, acabou indo para uma outra igreja e... Aí voltamos para cá, e aí quando nós voltamos para cá nunca mais saímos. Quando vocês chegaram já tinha o culto de jovens, já? Já tinha o culto de jovens, era o Edinho, E daí vocês... Aí foi o primeiro que teve carnaval, né? Retiro de carnaval lá em Ourinhos. A Rafaela, colocamos ela, pagamos a inscrição dela. E aí ela foi pra lá, que pra ela ia ser bom, né? E ela foi. E a Rose foi uma pessoa muito usada por Deus na vida dela. E até a Helena falou assim, nossa, ela é tem mais idade que a Rafaela, mas eu falei pra ela assim, ó, vai, cuida dela aí pra mim. Ela falou, não pode deixar. E foi, gostou, achou uma bênção. Aí foi assim. E vocês estão aqui até hoje daí? Até hoje estamos aqui. E agora em questão, já que a gente já ouviu a história, tudo em questão ministerial, o que o senhor entende que o senhor tem ainda? O que o senhor entende, o que o senhor planeja? Porque o senhor é ordenado pastor. O senhor tem intenção de abrir uma igreja? Então, é que eu sempre falo assim, que eu costumo deixar nas mãos de Deus as coisas, né? Que Deus toma... mas você não tem que tomar uma posição? É que assim, quando nós viemos pra cá, a Ariana falou assim, olha, nós vamos pra lá, mas meus pais têm idade, eu quero cuidar deles, você entendeu? Então nós viemos pra cá, assim, tanto para cuidar dos pais, mas também... Eu creio que Deus tem algo, não sei o que Deus tem na minha vida, né? Mas eu acredito que Deus tem algo na minha vida ainda, que nós estou ainda aguardando, estamos orando ainda para Deus. E daí depois o senhor assumiu a vice-liderança dos jovens. Como que foi isso? Isso aí foi falar que foi coisa do pastor Fabinho. Porque eu estava viajando nessa reunião que tem, todo ano tem essa reunião, né, da liderança para definir a ata lá. E aí quando eu voltei de viagem, eu não lembro se ele ligou para mim ou se foi quando eu voltei. Ele falou, olha, eu coloquei você como vice dos jovens. Eu falei, mas você quis me amarrar, porque eu já vinha no culto de jovens, né? Você quis me amarrar mesmo, hein? Mas aí, amém, foi bênção, eu não fiquei assim... E você acha que essa é uma direção de Deus na sua vida, ficar ali com os jovens? Eu acredito que sim, viu? Eu gosto de igreja, eu falo assim que eu não tenho carisma para pregar para jovens. Eu sempre falo para fazer para mim, eu não quero mais pregar para os jovens. Porque eu não tenho carisma, sou que nem você, sabe? Tem carisma, assim, para pregar para jovens. Eu sou uma pessoa assim que, sei lá, eu gosto de pregar mais para adulto, para igreja mesmo, assim, culto de quarta-feira, das campanhas, assim. Mas para jovem específico, assim, eu acho que eu não tenho esse carisma para pregar para jovem. E, voltando na história, você tinha falado dos dons de reter e tal, eu também, questão de... Teve uma época que a gente foi pra São Paulo, Osasco lá, né? Sim. E Deus começou a usar eu em questão de... Não é uma palavra de conhecimento, mas como se eu olhasse pra pessoa e eu conseguisse ver o que a pessoa tava sentindo, sabe? E depois que eu voltei pra cá, eu parei de me posicionar em questão de ir e olhar pra pessoa e tentar, sabe, fazer funcionar aquilo, e parou de acontecer também. Eu acho que era a palavra de conhecimento mesmo. É que a gente foi pra... A gente fala dons, né? Dons de revelação, que tem a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, né? Então, será que às vezes eu penso que falta
simplesmente você ir fazer de novo. Exercer esse ministério. Então, mas será que não falta a gente, agora, aproveitando agora que nós estamos ali fazendo, a gente está lutando ali com os jovens, né? Será que nós não tem que começar a fazer esse negócio acontecer de novo? Ensinar os jovens, que nem, por exemplo, o senhor falou, eu não tenho muita prática para pregar para jovem, mas ao mesmo tempo que o senhor não tem, vamos colocar, o senhor não consegue fazer eles entender na hora que o senhor está pregando, vamos colocar assim, ao mesmo tempo, quando o senhor senta numa mesa com os jovens, a gente consegue conversar de igual para igual com o senhor. Então, E isso é bom demais. Então, e é difícil a gente achar pessoas assim, isso é verdade. Então, tipo, era até legal o senhor começar a falar um pouco sobre essas questões de dons, o senhor começar a trabalhar para voltar, né, a exercer aquilo que o senhor tinha, eu também, sei lá, o João em alguma área, pra gente fazer um mover, né? Porque o mover, lógico que a glória vem de Deus, né? Deus ele faz a hora que ele quer, ele aviva a hora que ele quer, mas é aquilo que eu tava falando pro João. Nos avivamentos da igreja, eu falei pro senhor, acho também, sempre tem a pessoa querer, tem o querer e o se posicionar, entendeu? E o arrependimento, claro. Então, tipo, eu acredito que a gente tava falando dos 5 ministérios, né, de tudo isso, a gente quer um avivamento? Quer. Então a gente precisa se posicionar nisso, né, na questão do avivamento. Então foi até bom o senhor falar sobre isso. Eu acho que dava pra gente começar a tentar fazer algo diferente, sabe? Igual, por exemplo, tentar... quem que foi que falou? Eu vi uma pregação do pastor Antônio Cirilo, que a palavra fala assim, que Paulo chega em Timóteo e fala assim, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Aí daí ele pegou e falou assim, você já parou pra pensar que Paulo não fala, pede pro Espírito reavivar o dom que há em ti? Ele fala assim, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Então, pensando em tudo, entrando tudo no que a gente conversou hoje, antes do podcast, até no podcast, eu acredito que é um momento, é uma estação pra gente reavivar o dom que Deus deu pra gente, sabe? E a gente usar esse dom em favor dos jovens. Eu falo dos jovens que é onde a gente vai ter mais liberdade aqui, né? E é interessante. Talvez Deus hoje está falando pra gente, reaviva o dom que eu dei pra vocês, porque eu quero usar vocês nisso. Porque uma palavra de conhecimento, ela muda a vida de um jovem e tal. Muda mesmo. E eu queria perguntar pro senhor, em questão de trabalho, o senhor trabalha com o que hoje? O senhor não é mais tapeceiro, o senhor trabalha... Não, eu trabalho com marcenaria agora, né? Marceneiro e trabalho com antiguidade, compra e venda, né? Antiguidade. E o senhor falou que, quando o senhor estava aqui, o senhor falou que o senhor aprendeu meio que, o senhor é autodidata, aprendeu meio sozinho. Eu costumo dizer assim, né? Porque eu nunca fui marceneiro na minha vida. Você entendeu? Então, acho que Deus me deu esse dom, essa habilidade, né? Pra poder fazer as coisas, né? E nunca fui marceneiro e hoje eu faço coisas, eu tenho coisas até fora do país, né? Então, mas eu costumo falar que eu sou assim, não vou dizer que sou autodidata, vamos dizer assim, mas assim, o que as pessoas me dão para fazer, você faz isso, faço, você faz aquilo, faço, eu pego e faço. Então, eu sei, é uma habilidade que Deus me deu, né? Eu costumo dizer que isso é autodidata, então Qual é o nome do rapazinho da Arca lá? Eleazar, não é? Da Arca? Da Arca não, do tabernáculo lá? Que Deus capacitou ele para fazer o negócio lá. Rapaz, você pegou agora. É que Deus na época deu, né? Ele colocou o Espírito, né, sobre as pessoas, cara, né? Tinha lá, sabia? Ele falou, agora você sabe. Faz assim, faz assim. Quase não colocou pra fazer. Deus capacita. Deus capacita. Ali foi diferente, né? Imagina para as pessoas entenderem a visão que Deus queria dar para eles, como que era fazer uma arca, como que era fazer o do tabernáculo, as coisas. Foi uma faculdade em 5 minutos. Não, mas posso falar, tipo assim, a ideia é assim, eu nunca fiz, mas Deus colocou um negócio aí, não. Uma coisa que eu lembro que eu nunca esqueci, o pastor pregou também uma vez, que quando ele estava com dificuldade em alguma coisa no serviço dele, ele falava com o Espírito Santo. Exatamente, faço isso até hoje. Como que é que o senhor falou? É que assim, às vezes eu estou tentando fazer uma coisa e às vezes estou percebendo que não está dando certo, eu não estou conseguindo fazer aquilo, não está saindo do que eu quero ou não está dando certo mesmo. Eu falo, Espírito Santo, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo. E automaticamente as coisas já clareia, já dá certo, já começa a dar certo. Então eu peço muitas coisas para o Espírito Santo. Às vezes, vamos supor, eu vejo lá que está fazer alguma coisa, mas eu vejo que vai querer chover forte. Eu falo, Espírito Santo,
Não, você pode achar besteira isso. Não. Alguém pode achar besteira que é isso. Mas eu falo, Espírito Santo, faz com que esse temporal dissipe aí. E automaticamente, não é automaticamente, mas eu vejo que as coisas... Sabe? Dias, né? Amanhã vai tá chovendo a noite inteira. Espírito Santo, amanhã eu preciso fazer tal coisa, não faça com que essa chuva pare. E eu acordo de manhã, a chuva tá parada. Eu fiz muito isso pra ir no serviço. Vai chover, vai chover quando colocar o pé no mercado. O seu Joaquim lá, que é o avô da minha namorada, da minha noiva, da minha esposa hoje. Mas na época ele era o avô da minha namorada quando a gente foi noivar. O senhor não foi no noivado, né? Não, acho que não, noivado não. Quando a gente foi noivar, a gente fez lá no fundo do quintal dela lá. E a gente preparou tudo as coisas e na hora de... A gente tinha coberto tudo. Mas na hora que chegou a tarde, assim, começou a querer chover, começou a querer chuviscar. E daí o irmão Joaquim pegou... Eu não vi, ele falou pra nós depois, né? Falou durante, acho, ele pegou e falou assim que... ele chegou em mim e falou assim... Pode ficar tranquilo, Romulo, eu orei. Não vai chover, não. Uma coisa assim, ele falou. E ele pegou e falou que ele falou pra Deus, né? Pra Deus não deixar chover por causa que era o noivado. E foi incrível, cara. Enquanto as pessoas estavam lá, tudo foi perfeito, não choveu. A hora que as pessoas foram embora, que a gente começou a desmontar as mesas, começou a chover. Então a gente sabe que tem profeta na terra, é um negócio... Não, tem gente que não acredita nessas coisas. A gente vai falar disso aí, né? Mesmo crente, eu tô te falando. Gente crente, convertida a tempo, se eu vou falar isso, não acredita que o Espírito Santo... Mas por que o Espírito Santo vai fazer isso aí? Ele não é o que convence só do pecado, da justiça e do juízo, mas quem somos nós para julgar e para limitar o poder de Deus, né? É igual ontem, por exemplo, eu vi que eu tava falando pro senhor do testemunho do Caleia, né? Lá do Hub, lá do podcast, lá do que eu falei do angolano lá, sabe? Sei. E daí um Reels que eles postaram, e lá no Reels ele tá falando sobre que ele tinha AK-47 e tal. Estão contando um monte de coisa assim. E é um testemunho pesado. Só que ali onde eles pegaram tava meio fora de contexto. Tá, tipo, mesmo quando você pegar uma história só em si, você tirar 5 minutinhos de uma história de 2 horas, né? E aí tava falando uma coisa bem brava, assim, sabe? Porque os policiais vinham e pisavam em mim, e eu peguei uma AK-47, eu quase matei meu irmão, expulsei minha família de casa, blá, blá. Daí tinha umas pessoas comentando, aí eu vi uns 2, 3 comentários, né? Tava escrito assim... tem que ver se tudo isso é verdade. Tem que ver se não é mais um pilantra, sabe? E nem só que se você vê a história inteira e você vê onde o cara chegou, você consegue discernir que é verdade, sabe? Você consegue. O cara é muito bom, um cara de teatro mesmo pra fazer. Mas assim, eu tenho percebido que as pessoas elas não creem mais no poder de Deus, cara. Isso me entristece, que o senhor pegou e falou, tem pessoa que não crê. Tem pessoa, por exemplo, se você contar um testemunho muito forte, a pessoa pega e fala assim, mentira. Será que é tudo isso mesmo? E sendo que Deus ele pode fazer muito mais do que... Imagina. Entendeu? Então é uma coisa que tem entristecido. Criou um universo que tem, costumam falar, né? Em algumas pregações eu falo, que tem 300 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 300 bilhões de estrelas. Deus que fez isso aqui, pra Deus, o que é isso? É um negócio tosco, que é um negocinho de Jesus, que é o negócio mais tosco aqui. E Deus fez, tá acabando a arte da preta, e nós ia passar no Durex pra fazer o Jesus ali, né? Aí e é caro, você só tinha 30 e pouco. R$20 quase. Eu falei, Jesus, segura até pintar aqui. É engraçado, eu passava em Jesus, eu tirava a foto, aproveitar. Aí falar que... o Covid, eu peguei Covid, perdi o olfato. O médico falou, nem sei se vai voltar, né? Aí eu falei, não sabe Deus se eu sirvo. Aí eu fiquei, o primeiro dia eu fiquei de joelho, ele falou, Deus, curei, papapá. Aí depois eu curei e eu agradeci. E todo dia eu fiquei agradecendo, não, Deus, obrigado pela cura, mesmo estando sem nada. Uma semana voltou, menos de uma semana voltou. Uma coisa que demorei um mês pra voltar, voltou. Quantas vezes eu não ia da igreja e dava o testemunho de que Deus tinha feito, Deus tinha tirado um caroço do seio, tinha subido na hora. Aí a pessoa falava pra mim assim, né? Você acha que Deus está preocupado com um caroço e está morrendo lá na Índia, lá um trem bateu lá e matou não sei quantas pessoas? Deus é Deus de detalhes. Você entendeu? É porque assim, as pessoas, o problema é que o ser humano ele quer colocar Deus dentro da mente dele. Sim, na caixinha. E não tem como, cara. Porque como que... É inexplicável. Como que você consegue, dentro do nosso entendimento, como que você consegue colocar um Deus
um ser que consegue entender todo mundo, consegue ouvir todo mundo, sabe? Mas é porque a gente tem a nossa mente é limitada. Então, mas Deus, cara, ele pode, cara, Deus ele pode, ele cuida ele cuida de todo mundo que está em algum lugar lá, e ele pode cuidar das coisas maiores do mundo, e ao mesmo tempo ele pode cuidar da minha dor de cabeça. Sabe, Deus ele é poderoso o suficiente para isso também. Sim. Só que as pessoas elas começam a... Tem muita gente que tem uma teologia assim, sabe? Porque Deus não vai fazer isso. É aquilo que eu falei pro senhor, que Deus mostra, eu acredito que Deus mostra... como é que é aquele versículo que você sempre fala? Pro bom Deus se mostra bom, pro justo Deus se mostra justo, e pro santo Deus se mostra santo, e para o ímpio Deus não se mostra. Então eu acredito que Deus, ele mostra a face de acordo com aquilo que você procura da face dele também, sabe? Então, tipo, se você é um cara... Porque Deus, ele pode todas as coisas, concorda comigo? Então, se eu creio que Deus é um Deus que pode me prosperar, ele é o Deus que me prospera. Mas se eu creio que Deus é o Deus que pode simplesmente prover o arroz e feijão de agora, e amanhã vai estragar, e amanhã ele vai prover outro arroz e feijão, ele também é esse Deus que provê. Então, Deus ele é poderoso para todas as coisas. Aí entra na sua mente, a sua fé, aquilo que Deus pode ou não pode fazer. Com certeza. Um exemplo simples aqui, ó. Já paramos, mas perguntava. O Kaká conheceu a parte da provisão. O Felipe conheceu a parte da palavra, porque Deus colocou ele através de uma palavra que ele nunca tinha lido. Pastor Newton, prosperidade, porque sempre viu a parte da mãe dele e tudo. Então, coisa vai pegando. Cada um tem uma face de Deus. Então, e pôr em prática, que nem eu falei que eu dava oferta para minha mãe levar. Só que aí, quando eu estava em São José do Rio Preto, eu já era dizimista sem confessar Jesus como Senhor Salvador. Nossa. Eu dava o meu dízimo. E o que o senhor tem me falado do dízimo? Sempre foi bênção na vida do senhor? Sempre foi bênção na minha vida. Porque assim, eu creio que Deus falou assim, mas o dízimo é do Velho Testamento, no Novo não tem. Mas eu tenho que entender uma coisa, dízimo não é para um mandamento, acredito eu. Dízimo é como se eu tivesse, como que eu posso falar? Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele me fez. É um princípio. Você entendeu? É gratidão a Deus. Então eu trago dízimo por gratidão e oferta porque eu acredito que a oferta é a que prospera, é a oferta. Aquele que semeia pouco ceifará, mas aquele que semeia com fartura ceifará. Então eu acredito que o dízimo é um agradecimento, como se fosse, sou grato a Deus pelo que Ele está me dando, e a oferta é a que Deus vai me prosperando através da oferta. Aprendi dessa maneira e Deus foi assim comigo, dessa maneira. Aí como eu te falei, não é que nós comentamos aqui negócio de trabalho, de seu trabalho, como que é seu trabalho. Eu nunca fiz colegial, acho que eu fiz só na época era primário, oitava série. Eu nunca tive faculdade nem nada. Essas pessoas dizem que quem tem só o primário ou tem até o ginásio, ginásio, né? Na época, ginásio, né? Hoje eu não sei como é que colegial, funciona. É semi-analfabeto, então eu sou... Né? Tem o ensino fundamental, que é de primeira a quarta. Então, aí o segundo o que é? Ensino médio e ensino fundamental. Mas é que ele não completou o médio, pelo que ele falou, né? Então, fiz até a oitava, que era como se fosse o primário. Aí pegou o primeiro, segundo e terceiro colegial. Então, colegial não fiz, eu comecei o colegial, parei. Parou no médio. Aí as pessoas falam que quem tem o ginásio é semi-analfabeto, então eu sou semi-analfabeto, mas Deus me... O que eu vou fazer? Deus ele honra quem Ele quer, né? Da forma que Ele quer. E antes da gente tá terminando e tal, eu queria que o senhor, como pastor e alguém que eu creio que tem uma visão bem espiritual das coisas, eu confio muito nas palavras que o senhor fala. Então eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha dessa estação que a gente está vivendo, o que você espera dessa estação que a gente está vivendo. Desse tempo desse pandemia. Tempo que a gente está vivendo, tudo, questão dos jovens, questão do que você está vendo em Deus hoje, que você acredita que, nesse tempo aí Deus está fazendo isso. O que você acredita? Difícil a pergunta. É difícil essa pergunta, o que Deus está fazendo. Eu acredito que Deus sempre quis, né? Sempre quis fazer alguma coisa, né? A gente costuma falar que hoje em dia é mais complicado para o jovem, né? Tá na igreja, as pessoas estarem, porque o mundo hoje oferece tantas coisas que, sabe, tantos pratos por aí, né? Que a gente sabe como que funciona no mundo, mas
aquele que Deus tem eu costumo falar assim, que o propósito que Deus tem em cada vida, Deus vai cumprir esse propósito. Pessoa querendo ou não querendo, se Deus tem um chamado, um propósito naquela vida, não adianta. Eu costumo dizer que eu, quando eu me afastei, Deus tinha um propósito na minha vida, já tinha uma palavra que eu ia ser pastor. Eu tentei escapar, mas Deus eu estava como se fosse assim, eu estava fisgado. Estava fisgado pelo anjo de Deus, só dando linha. Só que chegou uma hora e ele falou, não, agora chega, agora acabou, vem e pronto. Mas nós estamos passando tempos difíceis, mas eu costumo falar assim, que eu sempre confio em Deus. Eu deixo as coisas na mão de Deus e não sou aquele que põe nas mãos de Deus e depois eu vou lá e tomo, não. Sabe, porque eu sempre falo que o meu trabalho é um trabalho eu vivo pela fé. Porque se o cliente não me faz pedido, eu não tenho como trabalhar também, né? Não é uma coisa que eu tenho uma loja, eu vou vendendo e vendo, não. Eu espero o cliente, o lojista me pedir, eu faço a encomenda e espero esses pedidos. Se não faz o pedido, para mim também não entra trabalho, então eu vivo pela fé. Uma vez eu até falei aqui numa pregação que eu pedi para Deus que eu queria 15 dias de férias, Deus me deu 2 meses de férias. A Eliana entrou em apavoro. Aí eu estava sossegado, estava descansando, eu sabia que Deus ia fazer. Só que ela entrou em apavoro, mas deu certinho, todos os cheques predatados que eu tinha. Na época eu recebi muito cheque predatado, né? Foi batendo certinho. Quando chegou o último cheque que depositou, Deus pegou e mandou o serviço. Então ela até fala que ela está aprendendo comigo isso, a descansar em Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer. Você entendeu? A gente fala assim, olhar, você falou, no começo nós estávamos conversando sobre olhar pela fé, né? Então eu costumo dizer assim, que Deus sempre está. Falaram que esse ano foi um ano difícil, para mim foi um dos melhores anos. Então compra o iate. Eu já fechei mês de janeiro, fevereiro e março, só posso pegar serviço para abril. Olha que benção. Última pergunta. A Liana aprendeu a confiar mais em Deus. E você que você aprendeu com a Liana? Que eu aprendi com a Liana? Aprendi muita coisa, porque quando você é solteiro, você tem muitas coisas. Eu digo assim agora, vamos dizer assim, diariamente, vai. Pôr uma toalha, dobrar a toalha e colocar lá, tem que ser igualzinho do jeito que ela quer, a toalha certinha, é verdade. Vai escovar os dentes, aí se respinga tudo lá, tem que pegar a toalha e enxugar. Então quem é solteiro, normalmente se é solteiro, você não se preocupa com esse tipo de coisa. Ela já é mais assim, como é regrada, mais organizada nesse sistema. E no começo ela fala, eu estou te ensinando, não estou brigando com você, eu vou te ensinar. Mas graças a Deus pela vida dela, é uma bênção na minha vida, aprendi muito com ela, aprendi muito com a Rafaela. E as coisas vai indo, vai caminhando. Deus sempre na frente. Eliana, quero você aqui, vou dar testemunho. Eliana, vem pra cá pra vocês estar sempre confiando em Deus, gente. Tem que confiar em Deus. Se você não confiar em Deus, saber que Ele vai fazer e pôr na mão dele, né? E deixar ele fazer, não adianta, as coisas não vão acontecer. E tá no centro da vontade dele, né? Porque eu não posso vir aqui na igreja pregar uma coisa que eu não estou vivendo lá fora. É o que a gente está pregando agora, né? Nesses últimos cultos, no culto de jovem foi falado sobre isso. Eu vim aqui no culto e pregar uma coisa lá em cima e lá fora eu vou ouvir outra coisa. Então. É o testemunho. Eu até falo que uma vez nós fomos agora nesse carro que nós pegamos agora, fomos na Renault para trocar, e o vendedor veio e atendeu a gente. Tava eu, a Rafaela, tava o seu Hermínio, a Dona Lourdes, se não me engano, ou tava só eu, a Rafaela e a Eliana, eu não lembro direito agora. Eu sei que a gente estava lá, foi na época da pandemia, e aí o vendedor atendeu a gente, tudo, sabe, legal. E aí teve os cultos, aquelas lives que teve, eu fiz uma live, e aí o vendedor estava esperando ser chamado por causa do carro, quando saísse o carro, e ele me ligou, eu perguntei um negócio para ele, falou, ô pastor, eu falei, mas como você sabe que eu sou pastor? Falou, não, porque eu vi lá quando você ministrou uma live lá, mas não só por isso. Porque quando vocês vieram aqui, os três, eu vi que tinha algo diferente em vocês. Nossa, isso é muito bom, né? Você entendeu? Então isso é legal. Não você vir aqui pregar uma coisa e lá fora você ser outra pessoa. Sim. Então você tem que pregar e viver, né? Aquilo que você está pregando. Isso eu acho que é o mais interessante de tudo. Não é você ganhar as pessoas por aquilo que você está falando, pelo teu... Pessoas olham para você e falam, esse cara tem algo diferente. E aí vem conversar com você e dá abertura para você falar de Deus, falar de Jesus. É isso que eu acho legal em Deus, que eu acho tremendo. Glória a Deus. É isso aí, né? Isso aí. A gente está muito grato do senhor ter aceitado vir aqui com a gente. O senhor A gente queria mesmo que o senhor viesse, a gente sabia que o senhor tinha bastante história para contar pra gente. A gente está muito feliz. A gente quer agradecer, né, do senhor estar aqui. Graças a Deus o senhor aceitou.
E eu queria que antes da gente encerrar, o senhor deixasse Como é que é? Deixasse seus recados finais aí, mandasse um abraço pra quem você quisesse mandar, se você quiser, falar sobre qualquer coisa que você quiser. Não, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de vocês terem me chamado, né, ter confiado, né, porque você não vai chamar aqui uma pessoa que você não, né, chegar aqui e falar coisa que não tem nada a ver, né, acredito eu, assim, né. Com certeza. Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo convite. Quero mandar um beijo para a Eliana, mandar um beijo para a Rafaela. Essa Eliana pega, né? Mandar, né? Meus irmãos também que vão estar assistindo, creio que vão estar assistindo também, que Deus abençoe a vida de cada um, que foram muito importantes na minha vida também. E agradecer a Deus por tudo, porque se eu sou o que eu sou, se tem o que tem, foi graças a Deus, foi pelo que Deus fez na minha vida, né? É isso. E confiar em Deus, né? Confiar, tá na posição, tá sempre no centro da vontade dele, e o resto, foi o que eu falo, que eu tenho o versículo que fala, né? Confia em Deus e o resto ele faz, né? É isso aí. Glória a Deus. E você, meus amiguinhos, que não está inscrito no YouTube, acredita que 49% das pessoas não são inscritos? Eu vi lá na 49%. Sabe o que significa? Que cada 100 pessoas que vê o vídeo não se inscreve no canal. Olha só, meus amiguinhos, coisa feia. Então, pelo amor de Deus, gente. Ative o sininho, vamos comente. Se inscrever. Gente, ó, vai lá no seu computador agora, lá, vai estar lá embaixo, tem um inscrever. Você vai lá e clica em cima daquele inscrever. E você vai estar abençoando esse canal, você vai receber aí. Quem é inscrito é muito mais bonito. Nossa, imitando o cara. Então, gente, vai lá, se inscreve, clica no sininho aí do YouTube que você vai receber o vídeo. Compartilha. Comenta, compartilha. Ó, você chegou aqui, até aqui, escreve R.R. Soares. Aí eu vou saber que você chegou até aqui. Desafio. Verdade. Eu sei que minha mãe vai escrever. Ó, a mãe do João vai escrever e o Edson vai escrever também. É verdade. Gente, mandar um abraço pro Edson, né? O Edson é um cara que tá sempre assistindo todos os vídeos, comenta em todos lá. Um abraço aí. E eu queria dizer pra você aí que assistiu, se inscreva no nosso canal, segue a gente lá nas redes sociais, ó. Ou Glória_PDC no Instagram, segue lá. No TikTok também a gente tem o Glória Podcast. Não tem dancinha, tá? Não tem dancinha. Segue a gente lá e... Spotify. Gente, ó, a gente tá no Spotify, então todos os podcasts, todos os episódios vão sair no Spotify. Então você aí que precisa, você que tem dificuldade de ter tempo de assistir o vídeo, de parar para assistir o vídeo no YouTube, quando você estiver dentro do seu carro, você pode assistir lavando, escutar, né? Lavando louça, fazendo o que você tiver que fazer, você coloca lá trabalhando, coloca lá o podcast lá e você pode ser abençoado também. Então, e você também aí que tem uma empresa, você que tem alguma coisa que você quer que seja divulgada, se quiser abençoar a vida da gente, a gente tá aceitando alguns novos patrocinadores. E é isso, né, João? Sim. Se você é daqui de Bernardino ou região. É verdade. Região de Bernardino. Região de Bernardino, então. Empoderada na cidade, né? Segunda-feira, culto de oração às 8 horas. Quarta, culto com os obreiros às 7h30. Sexta, 7h30, culto de cura e libertação. Sábado, 8 horas, o culto de jovens, que é o Drive. Domingo, 9 horas, EBD. E 7h30, o culto da família. Contamos com vocês. É isso aí. E você que é jovem, não se esqueça. O Drive, agora a gente está com uma nova visão. A gente está pregando por séries e tem sido bênção. Então você que é jovem, você que está assistindo esse podcast, você que de alguma forma se sente representado aqui nesse podcast, escuta alguma coisa de nós e fala, nossa cara, eu penso dessa forma. Então vem pro culto de jovens aqui, vem pro Drive, às 8 horas da noite nos sábados, e todos os sábados, menos os primeiros sábados dos meses, né? Isso. Então todo mês, o primeiro sábado não tem o Drive, mas nos seguintes vai ter todos os meses, todas as semanas. Sim. E vai ser 2 sábados uma pregação sobre o mesmo tema, e no último sábado vai ter uma mini conferência, que é conferindo os 2 sábados que foi pregado, também pregando sobre o mesmo tema. Então a gente vai destrinchar realmente vários temas e vai ser muito legal, porque a gente vai aprender realmente as coisas da palavra de Deus, e isso vai ser bases para que a gente possa viver nesse evangelho mesmo, que é algo que a gente deseja jovens maduros de Deus, cheios, né, da presença de Deus. E é isso aí, né, João? Fala a sua frase de sempre. Fala tem que falar, né? Não se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta. É isso aí, gente. Fica com Deus. Deus abençoe.